Estava esses dias pensando que algo muito comum sobre mim, pensando na minha capacidade, desde na minha adolescência, a fazer amizade com pessoas mais velhas e sempre na minha idade para cima, de diversas faixas etárias. Sempre, quando eu era adolescente, eu já era amigo dos professores, amigo de frequentar casa, de sair para jantar, de ir para festas. E eu não sei se o fato de eu ter começado a trabalhar muito cedo, alguns motivos familiares de ausência de pai aqui ou ali, que me forçaram a crescer muito cedo e trabalhar. Eu lembro com 13 anos eu fumava, bebia e achava aquilo style ainda. Nunca fui malucão porque eu sempre queria ser adulto. Lógico, eu só tinha 13 anos, não tem como você ser adulto com 13 anos, mas a intenção era essa. E é interessante que a Janine fez um comentário recente comigo sobre um casal que caminha conosco nos nossos encontros há um tempo e que são bem mais velhos do que eu. E que eu tenho 34 anos. E eu notei que que o nosso, desde quando eu ensino, que eu me dediquei ao Evangelho, sempre foi muito misto, mas sempre puxando mais para cima, da minha idade para cima. Tinham de diversas idades. E até mesmo no seminário, quando se falava em ambiente teológico, de seminário teológico, o pessoal fala, mas você quer trabalhar com casais, ou eu quero trabalhar com adolescente, eu quero trabalhar com jovem. Eu nunca tive esse tipo de expectativa, de projeto, não, eu quero trabalhar com jovem, não, eu quero trabalhar com pessoas mais de idade. Nunca passou isso na minha cabeça. E o nosso grupo, desde que a gente começou lá atrás, logo que eu comecei a ensinar com 18, 19 anos, sempre foi muito misto de idade. E eu aqui, desde que a gente começou aqui em Balneário, também sempre foi muito misto. Só para a gente ter uma ideia, quantos anos você tem? 55? 55? 54, eu sou de 64. Se você acha, tá bom. Maurício, você tem quantos anos? 42. Eduardo tem? 32. A gente tem gente que vem aqui de 20 e poucos. Eu tenho amigos íntimos aí que são mais velhos que o meu pai. E você tem quantos? 33, mais novo que eu. Então você vê que é muito misto. E as pessoas que eu converso, eu tenho momentos na intimidade, às vezes, de aconselhar aqui, conversar aqui, ouvir ali, e também existe essa miscelânea de faixas etárias. Por que eu estou falando disso? Porque eu queria iniciar fazendo para vocês uma pergunta e uma afirmação sobre essa pergunta. Eu queria que vocês pensassem para dentro de você, não precisa me responder. Quando você se analisa, se você tem por hábito se analisar, quando você minimamente se percebe, se você tem por hábito perceber a sua vida, como você reage às coisas, como você trata as coisas, como você se trata, como você trata o seu casamento, o seu trabalho, como você trata, quando você faz essa mínima análise, se você pudesse fazer e conjecturar, pensar se a sua idade etária, corresponde à sua idade psicológica e espiritual. E eu
queria que você fizesse como eu acho que eu sempre busco fazer, se o que eu vivo, se o que eu experimento, se a maneira que eu existo, se dentro de mim, na minha subjetividade, na minha interioridade, se a minha idade interior, de maturidade, de sabedoria, corresponde à minha idade exterior, corpórea, etária, ou se existe uma disfuncionalidade aí. Quando você se percebe com 40, com 33, 40, 34, 32, se quando você se olha no espelho, quando você, em alguns momentos, você fala, nossa, realmente eu estou mais sábio, mais maduro, ou você e o teu vizinho de 13 anos estão pau a pau nas ações, nas maneiras que lida com a vida, que lida com o próximo, que lida consigo mesmo. Essa seria a pergunta, qual seria a sua idade existencial, psicológica e espiritual? Se você não tem esse hábito, que você tenha coragem de fazer essa pergunta para si a partir de hoje, qual seria a sua idade existencial, psicológica e espiritualmente falando? Porque a afirmação que eu quero fazer para vocês é que na nossa existência, ou a gente amadurece e cresce, ou a gente adoece. Não tem meio termo. Na nossa existência, ou a gente está amadurecendo e crescendo, ou a gente está adoecendo, atrofiando. Quando a gente pensa no corpo, é muito mais fácil entender, né? Eu tenho 34 anos com dor na minha coluna de um velho de 60. Por quê? Porque eu não faço academia, não faço musculação. Às vezes eu tenho... hoje teve uma corrida aqui. Eu já corri aqui em Balneário. Eu já corria, acredite quem quiser, eu corria 6, 7 quilômetros, mas no pique, antes de casar. Hoje, 8 anos de casado, eu subi uma escada ontem, hoje, a gente tinha um lugar íngreme, eu cheguei cansado. Por quê? Porque como eu não cresci na minha musculatura, eu não amadureci na minha musculatura, vai atrofiando, vai adoecendo. Não, porque a gente não é estável. Isso que a gente precisa entender. A gente não permanece igual. A gente tem essa falsa impressão, a Janine gera essa falsa impressão fisicamente, porque você olha na foto dela de 20, de 15, de 30, que é por aí que ela está, é igual. Mas isso é só uma ilusão, porque psicologicamente, espiritualmente, organicamente, ou a gente cresce e amadurece, ou a gente vai adoecer, atrofiar. E é sobre isso que eu queria refletir um pouco com vocês hoje à noite. Como é algo um pouco mais... e eu não quero que vocês, principalmente quem veio a primeira vez, nunca mais volte pelo tempo, eu vou cuidar para não me alongar muito. Então a gente vai iniciar hoje e provavelmente termine no domingo que vem aqui. Mas eu queria que vocês entendessem isso e levassem algumas compreensões para vocês daqui. E a primeira, de imediato, como pressuposto para a gente entender o que eu quero falar, são essa pergunta e essa afirmação de qual seria hoje a minha idade existencial, psicológica e espiritualmente falando. Se corresponde à minha idade física, orgânica, à minha idade etária.
Como que eu analiso? Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, mas por que você tem que se perguntar isso? Porque existe uma realidade factual sobre nós que ou a gente cresce e amadurece, ou a gente adoece. Se você não está crescendo em alguma área da sua vida, você está adoecendo naquela área. Você está atrofiando naquela área. Então, quando eu encontro o Maurício, a gente tem essa mania, né, às vezes, daqui 10 anos, mas não mudou nada, do mesmo jeitinho. É só impressão, querido. Dentro dele, tudo mudou, para o bem ou para o mal. Algo se alterou. Às vezes a característica, né, o jeito, a essência da pessoa, de identidade, está por ali, mas se alterou. Ou amadureceu, cresceu, ou foi adoecendo e atrofiando, porque não se estabiliza. Uma criança que não cresce, ela vai ter que ir no médico, vai ter que tomar hormônio, vai ter que fazer 1000 coisas, porque não é normal ficar do mesmo tamanho. Gente que come e não engorda, é uma alegria da minha vida, mas é doença. Por quê? Porque não é normal, as coisas precisam evoluir. Mas se elas não evoluem, se elas não crescem, se elas não amadurecem, elas vão atrofiar e adoecer. Isso no que diz respeito ao seu corpo, óbvio, seu organismo, seus órgãos, mas só que o maior impacto, e é o que a gente mais é relaxado sobre isso, é na nossa vida psicológica e espiritual. E a primeira compreensão sobre o que eu quero que você tenha sobre isso, é que crescimento, esse amadurecimento, ele não pode ser medido pelos valores deste mundo. Quando eu penso em amadurecer, em crescer psicológica e espiritualmente, existencialmente, quem eu sou amadurecendo, crescendo na existência, eu não posso compreender isso, este crescimento, esse amadurecimento diante de Deus e para a vida, para o que Deus chama de vida, não pode ser medido com categorias e valores deste mundo. Por quê? Porque você e eu, na maioria das vezes, a gente julga crescimento e amadurecimento com valores e categorias deste mundo. A gente se julga assim. Porque o que a gente julga? A pessoa está com 30 anos, a vida, se ele não é um completo bundão, a vida o forçou a estudar, a ser no minimamente responsável, a assumir responsabilidades funcionais. Então ele cresceu funcionalmente e às vezes até intelectualmente. Às vezes o cara virou engenheiro, às vezes ele se tornou um empresário bem-sucedido, às vezes a mulher se tornou uma médica, às vezes o cara se tornou um perito em peças na sua oficina e ele tem 49 anos. E daí a gente olha e fala, olha ali, cresceu, porque ele é responsável, porque ele paga as contas em dia, e a gente cria essa falsa impressão. Mas você conversa com o cara é um monstro, com a esposa. Você conversa com a mulher está profundamente depressiva. Você conversa com o homem, ele é desequilibrado. Ele explode por qualquer coisa. Você conversa com a pessoa, você vê que não corresponde. Ele é funcionalmente e responsavelmente crescido. Etariamente crescido, na faixa etária. Mas existencialmente ele tem 12.
Psicológica e espiritualmente, ele lida com a vida como um adolescente, como um menino, como uma criança. Porque se não for do jeito dele, ele não fala com você mais. A Alice fica chateada sim, só que ela tem 4 anos. Hoje eu ouvi uma pessoa querida, ela não é uma pessoa má. E ela, 50 e todos, ela falou, ele fez algo que eu não gostei e eu fiquei uma semana sem falar com ele. Eu falei, olha, porque eu queria mostrar que ele está errado. Eu falei, mas você notou que quando você faz isso, você está tão errada quanto? E que algo se altera dentro de você para o mal. A intenção pode ser qual for, mas a manifestação é de imaturidade completa. Existencialmente, essa pessoa ainda está. A gente julga com os valores desse mundo porque a gente olha com o olhar de fora, a pessoa que é mais velha, a pessoa que desempenha mais coisas. Daí o Maurício é maduro e responsável porque ele não é um doido que sai aprontando. Mas ele só aprendeu a ser funcional e responsável. Não necessariamente ele amadureceu em sabedoria existencial, psicológica, espiritual, daquilo que Deus chama de amadurecimento na vida. E no meio cristão, então, esses valores são mais esdrúxulos ainda, porque a gente cai numa categoria meio pentecostalizada. Que daí a gente julga que a irmã queridinha, ela tem 160 dons. E ela ora 4 horas por dia de manhã, e ela lê toda a Bíblia todo mês. E a gente fala, ali vai uma mulher madura espiritualmente. É assim que a gente julga. E daí o Maurício está cantando e eu estou quieto. E daí a dona Roberta chega e o Maurício começa a cantar, ela começa a chorar, ela se joga no chão, ela dá um show de intensidade. E a gente fala, que mulher espiritual, madura. Daí você vai pedir oração para ela. Daí você pede conselhos para ela. Porque ela, tudo esse show espiritual é maturidade, né? Ela é existencialmente adulta. Daí Paulo, se você ler 1 Coríntios e 2 Coríntios, mas em especial 1 Coríntios, é uma carta escrita para essa pessoa. Onde ele diz, o conteúdo todo da carta, é que o pessoal ali realmente, na sinceridade, creu no Evangelho. E começou pela intensidade do seu amor, começou a ter suas experiências. E ali começou a haver manifestação de dons, e ali se falava em línguas, e ali se via milagres, e ali se via curas, e ali se via profecias. Ali era um ambiente que a maioria dos cristãos que você conhece, se não você, julgaria e falar, ali é um ambiente espiritualmente maduro. Ali é um ambiente espiritualmente e psicologicamente adulto em Cristo. E daí Paulo começa a carta falando assim, eu queria falar com vocês como adultos, mas vocês não são, vocês são crianças, meninos. Porque vocês ainda se lidam um com o outro com inveja, com ódio, com amargura. Vocês veem gente, vocês têm os ritos, vocês fazem ceia, mas tem gente passando fome e você está comendo e bebendo ao ponto de ficar bêbado de tanto vinho, enquanto o cara do teu lado passa fome e você não está nem aí. Era isso que estava acontecendo, 1 Coríntios 11. Vocês vão fazer negócio, é um passando a perna no outro, 1 Coríntios 6. Ele falou, vocês não sabem julgar a vida com categorias de sabedoria adulta, vocês são crianças.
Para você ver como que os valores deste mundo não tem nada a ver com os valores do reino de Deus, do que Deus chama de sabedoria, de maturidade, de um ser adulto. Ao ponto que o pessoal não estava sabendo nem se tratar, nem para casar. Era gente, só porque o cara estava ali rezando do lado dele, ele achava que era um monge. E ele falou, meu amigo, vocês estão se separando e fazendo, não, eu sou de Apolo, não, eu sou de Paulo, não, eu sou de... Essa separação que vocês fazem já mostra a imaturidade que vocês têm. Sabe? Não, eu sou de tal lugar, não, eu sou de tal lugar. Não, ele falou, isso aí é coisa de criança. 1 Coríntios, a carta é uma carta para crianças. Eles tinham um cúmulo de não saber se podia beber algo ou não, se podia comer algo ou não. Te lembra 90% das pessoas? Que não sabe o que bebe, o que não bebe, o que toca, o que não toca, onde eu vou, onde eu não vou. Ele falou, gente, esse é assunto de criança. 1 Coríntios, que é assunto da maioria das discussões cristãs que você participa, Paulo escreve, eu vou começar agora uma carta à creche de Corinto. Seria como se eu chegasse e visse a Janine entrando em discussões na creche da Alice. Eu ia falar, não está legal. E assim a gente vive espiritualmente e psicologicamente. Então, primeira compreensão que eu tenho que entender, se eu quero realmente fazer essa viagem de maturidade e crescimento, segundo Deus, é entender que os valores que se julgam não tem nada a ver com os valores desse mundo. Tanto de funcionalidade responsável, tanto de faixa etária, e nem com os valores deste mundo que julgamos coisas espirituais, de dons e de coisas. Ele falou, gente, não tem nada a ver, vocês estão ficando rouco de orar em língua, mas vocês odeiam. Vocês estão profetizando e gente que você está passando fome e você não ajuda. Vocês não entenderam nada, tudo na pré-escola ainda. A segunda compreensão que eu preciso ter sobre esse crescimento, que é um desafio em especial para os nossos dias, é que o crescimento, a maturidade, ela é processual. Ela leva tempo. Parece óbvio, parece a lógica do bom senso, mas internamente a gente não consegue entender isso. Numa geração de Instagram, do momento, numa geração de micro-ondas, que é o que a avó levava 4 horas no fogão a lenha e você faz em 30 segundos. Numa geração que não sabe esperar. Numa geração de campanhas religiosas de restaure o seu casamento em uma campanha de 7 semanas. E a gente acha que a gente vai virar homem e mulher, adulto, em 7 semanas. Só que não, né? Eu preciso entender que crescimento leva tempo. É processual. Quando o crescimento é saudável, quando o crescimento é de Deus, quando o crescimento está criando forças e raízes em você, no seu ser, ele leva tempo. O tempo da maturação, não tem como, eu pular e querer que dê certo. Ao ponto que Paulo, escrevendo a Timóteo, ele fala, olha, o pessoal aí está tudo muito empolgado com a fé, né? Mas não coloque ninguém novo na fé para ensinar.
Porque essa pessoa ela só é empolgada, sincera, intensa, mas o tempo do processo da maturação não aconteceu. A informação, o conhecimento do Evangelho não necessariamente se tornou um entendimento em você. Que isso só acontece com o tempo. Terça, quarta, não lembro, eu estava com um casal conversando e eu falei algo sobre dinheiro, não lembro que a gente estava falando sobre significado de dinheiro, e eu falei algo, e ela abriu o olho, ela falou, agora eu entendi. Eu falei, o quê? O que eu ouvi a primeira vez que você falou, 2 anos, eu falei, 2 anos, aquilo, de repente, a informação entrou, fez sentido, ela entendia. Ela sabia, desculpa. Mas o saber não era um entendimento. Aquilo não tinha alterado o olhar dela da vida. Eu falei só que quando entra, se você realmente acolhe, aí altera tudo. Você não consegue enxergar de maneira diferente mais. E esse tempo, nesse mundo imediatista, num povo acelerado, que cada dia mais a gente não consegue se concentrar para conversar, existem estudos psicológicos, neurológicos, cada dia falando que esse mundo de redes sociais e de muita informação pela internet está alterando o cérebro nosso, que a gente está perdendo o poder de concentração. A gente não consegue, muitas vezes, ler um texto e sem se perder. Ouvir uma mensagem, uma palestra, ver um filme, sem que a sua mente vá para a China e volte 10 vezes. Você não consegue me ouvir 15 minutos sem comer, voltar, ir lá, que série eu vou assistir, voltar, ir lá na sua mãe e voltar. Daí você perdeu tudo que eu falei. Porque o poder de concentração está se esvaindo de dentro de nós. E vai piorar. Há uns 4 anos, 3, eu sempre fui muito de ler. E eu vi que eu estava com uma dificuldade intensa, que eu falei, algo está errado em mim. Eu precisei corrigir muita coisa em mim para que aquilo voltasse ao normal. Porque a minha concentração estava indo embora. A minha mente estava acelerada. E o mundo todo, esse sistema, essa era, nos empurra para isso. Você tem que fazer acontecer. Você tem que ter $1 milhão, não é de dólares, é de reais. 1 milhão até 30 anos. Eu estou no aço, passei. É gente contratando gente para ajudar, para que o cara rompa em 1 ano. Pega uma criança, um adolescente, dê uma herança, dificilmente essa pessoa crescerá com caráter. Ou vai ser um perverso, ou vai ser um bundão. Porque não levou tempo para aquilo ser digerido nele. E esse tempo é muito difícil a gente assimilar. É interessante que Jesus, quando ele fala do reino de Deus, lá em Marcos 4, ele diz assim que o reino é semelhante à semente de mostarda. Lá em Marcos 4, 30 ao 32. E interessante que quando você compara, ele diz, é a menor das sementes, porque a desproporção para uma semente de mostarda, para o que ela vira depois, é gigante. E ele fala, o reino de Deus é isso. Só que a gente não queria. A gente queria que o reino de Deus fosse um escândalo avassalador, imediatista, que fosse milagrosamente nos consumisse, nos transformasse. A gente queria sim. E Jesus fala, não é. Assim é esse mundo, que vem de uma ilusão de milagres imediatistas. A transformação do ser, a maturidade do ser, a maturação de quem eu sou diante de Deus, leva tempo. Demanda tempo. E Jesus, ele olha para os discípulos, ele fala, olha, o reino de Deus, você não vai conseguir dizer, está ali, lá em Lucas 17. E nem está lá, ele fala, porque o reino de Deus está dentro de vós. E ele começa em mim como uma semente.
Eu sou, como diz Pedro, engravidado pelo sêmen divino. É o que Pedro escreve. Aquela semente, aquele sêmen de vida em mim, de graça que eu acolhi, e que agora, pelo meu acolhimento, pela minha disposição de crer e viver isso, aquilo vai começar a crescer em mim. Tem muita gente que passa 20, 30, 40 anos, a fé foi sincera, acolheu o reino em algum momento, disse sim a uma palavra de vida nele, mas aquilo passou 15, 20 anos, permaneceu só uma semente. A pessoa, sinceramente, como os Corinto, ele fala aos meus irmãos, aos santos e chamados à santificação de Corinto. Aquela carta ele fala a cristãos, a gente de Deus. Ele fala, gente, mas vocês são tudo criança ainda. Os assuntos, os conflitos, tudo de vocês mostram que nada em vocês criou raízes de maturidade. As angústias, as briguinhas, é tudo de gente infantil. E o constrangedor é que a gente olha e a gente vê que é o que a gente vive, mostra que a gente ainda é infantil. Mesmo tendo 90 anos, mesmo sendo um pastor de 48 anos, ainda é infantil. Mostre os temas dos conflitos que vai revelar o nível da maturidade da pessoa. Os temas são de Corinto, amigo. Paulo fala, eu vos escrevo como a crianças. Não importa se você tem 30 anos de ministério. Você tem informação, uma semente sincera que foi acolhida, mas você não se desenvolveu. Funcionalmente, nos dons, em tudo, impressiona, mas o reino de Deus não tem essas categorias. O crescimento, a maturidade de vida não tem essa categoria externa. Não que não se manifeste, mas é só um fruto de algo que criou raízes em você, como uma semente. Depois, olha lá na sua casa, no Google, no YouTube, como com uma semente de mostarda, eu ia trazer, mas não tem o que aqui. Como que uma semente de mostarda cresce? É incrível, que é minúscula, e ela vai criando raízes para baixo, para o lado, demora tempo até que ela sai. Até que você começa a notar, muitas raízes foram criadas. Muitas coisas foram alteradas na raiz. Assim vocês e eu. É a nossa disposição de acolher aquela semente de vida, do reino, de graça, de misericórdia, mas esse terreno, conforme Jesus fala lá na parábola, pode ser que essa semente fique só ali, minúscula, e nunca cresça, e nunca transforme o meu caráter, o meu modo de ser, o meu modo de agir, o meu modo de interpretar a vida, de lidar com o meu próximo, de lidar comigo mesmo. A pessoa é uma sincera, é filha de Deus, mas uma criança atrofiada. Porque uma coisa é eu olhar para uma pessoa, para uma criança de 10 anos, e ela se manifestar na vida como uma criança de 10 anos. É criança, mas está na normalidade. Outra coisa é uma pessoa de 46, de 58, de 29, ter a maturidade existencial de 12. Aí, como não cresceu, qual que foi o que a gente falou lá no início? Quando não cresce, quando não amadurece, adoece. Daí o que é normal para você fazer hoje, com 20, a maneira de você pensar a vida com 20, se não amadurecer com 30, esse mesmo pensamento, esse mesmo modo de existir vai te adoecer. Se você lidar com a vida com a mesma maturidade existencial daqui a 10 anos, mostra que você adoeceu.
Porque como você não cresceu, é normal para mim lidar com a vida como eu estou lidando. Mas se daqui 15 anos eu lidar do mesmo modo, enxergar tudo do mesmo modo, adoece. Isso é muito fácil de ver num casamento. Quando os dois casam com 20, 22, mas com 40 ou com 38, um amadureceu em sabedoria, entendimento, a vida mudou dentro da pessoa, e o outro não. Então vira o que o Paulo fala aos Coríntios de um jugo desigual, onde um amadureceu e o outro ficou para trás, até que não dá mais. Porque adoeceu a relação. Adoece na relação, mas adoece em mim primeiro. Então a primeira compreensão que eu tenho que ter é que o crescimento e maturidade não são com os valores desse mundo. E muito dos valores desse mundo são os valores que a gente chama de até cristãos, de dons e milagres e tudo mais. Os caras mais safados que você vai ver noticiado na terra, geralmente são cheios de dons. Está cheio de gente presa no mau sentido, porque aprontou, vai ver, o cara vê até teu rim. E faz o teu rim voltar. E daí? Dom existe. E daí? Isso não é um critério para Deus, para a vida. Em você, para a vida. Eu não posso julgar com esses valores. Eu tenho que entender esse processo. Esse tempo que vai demandar em mim, para eu não pular etapas, para eu não ficar ansioso, por que eu não cresço? Calma, as coisas vão se assentando, se você se dispor da maneira correta. Terceira compreensão que eu tenho que ter é que crescer, amadurecer, muitas vezes dói. Isso é um fenômeno que, principalmente na adolescência, quando dá aquele vum, é que pode doer até os ossos, você sabia? Já viu adolescente tendo crise? A Débora, que está chegando com os adolescentes dela. Você, quando foi adolescente, parecia que você estava numa TPM constante. Por quê? Porque está tudo crescendo, um turbilhão, é desconfortável, chega a doer às vezes, é desconfortável muitas vezes. E às vezes o crescimento ele vai acontecendo, mas às vezes ele vai desconfortável, porque você está crescendo. E Paulo, escrevendo aos Romanos, lá no capítulo 5, ele vai falar o modo que mais a gente cresce, que mais nos possibilita amadurecer em caráter. Ele fala, olha, graças a Deus, ele começa lá em Romanos 5, versículo 1, porque pela fé nós estamos em paz com Deus. Ele agradece, ele fala, olha que graça maravilhosa, eu não mereço nada, por pura graça eu fui acolhido, e eu me glorio nisso. Aí ele fala, mas eu não me glorio só nisso, eu me glorio também nas minhas tribulações, nas minhas dores, nos meus desconfortos, porque são elas que produzem em mim caráter aprovado. Ai, como a gente queria arrancar aquela expressão dele ali. Porque a gente quer crescer e amadurecer tomando milkshake. Não, a gente cresce muitas vezes no desconforto. Ação que dói. Naquele momento, vivenciando o que você vivencia, você não diz o que está acontecendo. Mas existe naquele momento, se você tiver a disposição correta no seu coração, de não se amargurar, de não se vitimar, de não ficar cheio de ódios e justiça própria, mas de acolher aquilo com Deus, eu não sei o porquê. Analisei e não tenho o que eu fazer, mas eu acolho isso, conforme diz Hebreus 12, como ensino para a minha existência. Eu não busco dores. Eu corro delas. Estou querendo dor nenhuma. Por isso que faz tempo que eu não vou na academia. Estou correndo até demais, né? Preciso passar por ali. Mas não estou correndo atrás do desconforto. Mas eu tenho que entender que existencialmente,
psicologicamente, espiritualmente, eu só amadureço muitas vezes através da dor, do desconforto. Crescer dói. Eu queria falar para vocês que eu sou o coach do Caminho da Graça, nada contra, mas e que a gente vai começar um seminário poderoso e que em um mês a sua vida vai ser outra. Com a música certa, com a entonação certa, a Jô vai chorar, a Débora vai dar um aleluia, daqui a 4 meses ela vai falar, ele mentiu, porque eu estou igual. Porque eu a empolguei e a enchi de informação um mês. Só que a informação não teve tempo de ser processada. Como é que a vida dela mudou? Porque a informação pode estar certa, mas o processo leva tempo. E esse desconforto do tempo, e tudo isso, um mês, amigo, não, né? Tudo que é rápido demais, imediato demais, tem um potencial de corrupção. Em você. Então, entenda, compreenda, crescer dói. E para a gente encerrar, eu preciso entender de uma vez por todas que o meu crescimento, a minha maturidade, ela é julgada de maneira absoluta e ela só acontece de maneira real quando eu me julgo e me entrego ao amor de Deus. O que eu quero dizer com isso? Paulo, escrevendo aos Efésios, ele fala, olha, meus irmãos, eu quero, e minha oração é que vocês cresçam. E eles falam, comparado a quem? Porque tudo que é essencial, tudo que é vida, a essência da vida, para Deus é comparado a alguma coisa no Evangelho. Então ele fala, cresçamos em tudo. Comparado a mim, comparado a Não, a minha referência de crescimento, se eu sou maduro, se eu não sou maduro, se eu sou infantil ou se eu cresci, não é a Débora, não é a Janine, não é a minha filha, não. Ele diz assim, você quer crescer na vida? Você quer amadurecer? Primeiro, para de se comparar com os outros. E entenda que a sua régua de medida, ele fala, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, a medida dele. Ele é a minha referência de maturidade. Ele é a minha referência se eu sou maduro, eu sou um panaca gospel. Ele é a minha referência se eu sou de Deus, como um homem humano, adulto, em sabedoria, ou eu só sou um cara que baba conhecimento, que entende tudo de Bíblia, mas sou um infantiloide. E se eu não entendo isso, o dia que eu entendi algo, cresci algo, eu falo, viu, eu estou maduro, porque o Maurício ainda não foi. Só nessa comparação mostra a babaquice que a gente faz o tempo todo. A gente se julga o tempo todo a partir do outro. A gente se mede o tempo todo a partir do outro. Ai, porque eu não entendi. Eu saí da religião, porque são todos uns burro, babaca, idiota. Porque olha para mim como eu sou adulto. O Paulo fala, ai querido, você está nessa de 1 Coríntios ainda? Ainda é só conhecimento, só informação. A informação chegou, mas a maturidade do conhecimento em você não chegou, porque ainda está longe de ser a medida de Cristo. Eu queria ler com vocês uma régua de medida, lá em 1 Coríntios 13. Lembra que essa carta das crianças, né? Toda vez que você tiver um conflito, você fala assim, eu vou ler lá porque mostra que eu ainda estou infantil, imaturo. Eu ainda estou achando que eu sou, porque eu tenho 26 anos de igreja, eu sou adulto. Não, você só é um sincero infantil. Uma criança, uma pessoa sincera para Deus,
que ama Deus, mas que não amadureceu, está todo atrofiado. Por isso, tanta mágoa, tanta raiva, tanta amargura, tanta discussão, tanta divisão. É porque a gente ainda é tudo uma creche. Só que é uma creche retardatária. Porque é normal criança estar na creche. Adulto que fica na creche, sendo criança, é retardado. A gente ainda tem muitos retardamentos em nós. E esses retardamentos nos adoecem. Eu tinha que ter escrito aqui, ou eu cresço, ou eu adoeço. Ou eu cresço, ou eu adoeço. E qual que é a minha medida de crescimento? Trocar de carro? Ser CEO da minha empresa? Está cheio de CEO se matando. Casar, ter filhos, não dever para ninguém? Está cheio de gente correta, funcionalmente responsável e imatura espiritualmente. Mas ele vai nos explicar, porque essa carta é para esse povo. Ele fala assim, nos 12, ele está falando dos dons, que rolava doidado ali, reais. Os dons aconteciam ali. Ele não nega que estavam acontecendo. Mas ele fala, tá ok, né? Já dei essa explicação da creche. Ele diz, quando acaba o capítulo 12, ele fala assim, lá no final ele diz, entretanto, passo agora a mostrar para vocês um caminho mais excelente. Ele falou, agora nós vamos falar eu estou chamando vocês para a adulteza. Estou chamando vocês para um caminho que não é essa babaquice infantil, atrofiada, de gente que está há anos aí dizendo crer em algo que não se tornou vida em você. E os conflitos de vocês mostram isso. Ele fala, então, mesmo todos os dons, vocês ainda são tudo criança. Ele fala, agora eu vou ensinar para vocês um caminho de excelência, de maturidade, de gente adulta. Ele fala assim, porque ainda que eu fale línguas de homens, de anjos, ele fala, porque se o amor não for o meu padrão de ser, eu só serei um sino barulhento e um prato que faz tlém, 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 só barulho, que impressiona quem quer ser impressionável e infantil igual você. E ainda que eu profetize com um dom real e saiba mistérios de verdade, tenha um conhecimento de PhD gospel e do mundo, um Einstein da vida, ele fala, e tem uma fé, amigo, que olha que transporte montes. Ele fala, mas se o meu modo de ser, se o que me motiva, se as minhas decisões da vida não for amor, eu ainda não serei nada. O meu ser não se construirá para nada. Eu nada serei. É interessante que ele não fala nada terei, que eu posso ter tudo e ainda não ser nada. Quem eu sou ainda é um infantil. O caráter de Cristo, a vida de Deus não é uma realidade em mim ainda. A maturidade para a vida, que Paulo fala, cresçamos em tudo à medida da varonilidade, que ele fala do varão perfeito. A medida de Cristo ainda é só uma teoria, que a gente sabe como informação. Ele fala, mas não faz parte do seu ser. Ele explica, ele fala, olha gente, vocês estão achando que dá coisa pobre? Ah, mas eu tenho uma ONG. Ele fala, ainda que eu dê aos pobres tudo o que eu tenho, e entregue o meu corpo para ser queimado. Ele fala, se o que me motivou, se o que me motiva, se as minhas decisões que me levaram ali não foram de puro amor, mas eu quis impressionar, eu quis mostrar para todo mundo que eu sou o cara, eu quis mostrar para todo mundo, e nem eu reconheço que eu dou porque eu sou generoso, olha como eu sou o cara. Ele fala, mas se não foi amor a motivação, entenda que ainda isso não vale nada, não vale nada. Ele explica como é que esse negócio, porque Jesus não é filosófico. Jesus, ele nos traz uma verdade para a vida.
Ele não pensa, não, ele fala é assim. A vida é assim, a vida não é assim. Não com categorias morais, de impressionar a Deus, não. Ele diz assim, amor para mim é o que me faz ser. Por isso que ele fala, se eu faço coisas sem que seja amor em mim, eu nada serei. É o meu ser, quem eu sou, só amadurece na vida quando eu me entrego à prática consciente do amor na vida. Se eu vivo isso como um modo de ser, e não com categorias românticas, porque daí a nossa mente doente, hollywoodiana, pensa em amor com aquele sentimento de Romeu e Julieta. Não, isso é gostoso, isso é tesão de adolescente, isso é amor de marido e mulher, não é disso que ele está falando. Que tem que ter, né? Casamento tem que ter, se te amo. Não, mas não é disso que ele está falando. A gente pensa com categorias daquela coisa rindo para todo mundo, eu gosto de você. Não, isso é coisa sentimental. Sentimento move as relações, a gente está com quem a gente gosta. Mas para a vida, aquilo que constrói a vida em mim não é um sentimento, não é um romance gospel, não é um arrepio emocional para eu decidir, não. Amor para Deus, amor segundo Deus, e amor que me amadurece, me constrói, que faz o meu ser crescer à imagem de Cristo. E quando eu falo a imagem de Cristo, que Paulo fala que Cristo se forma em nós, se cada dia parecer com Jesus, não é a Fernanda andar cantando louvor, batendo asas, não é ser esquisita. Romanos, Paulo fala que Cristo, Romanos e Coríntios, que ele é o último Adão, ele é o último homem, ele é o homem por referência e excelência. Eu aprendo com Jesus tudo que Deus é, sim, mas para mim eu também aprendo tudo que eu posso ser como homem. Cada vez que eu não estou parecido com o modo de Jesus viver, mostra que eu estou desumanizado. Sabe quando eu sou estúpido, eu falo, é que eu sou humano. Não, é porque como eu estou desumano, é que eu agi feito um babaca. Ele pegou, fez isso, mas deixa, ele é humano. Não, é porque ele está desumanizado, ele está desconfigurado da sua humanidade essencial, que ele virou essa nhaca. O chamado do Evangelho não é para eu ser anjo. O chamado do Evangelho não é para eu ser um poder gospel voando por aí. Não. Ele fala, o chamado é que Paulo chega a dizer aos Gálatas, ele fala, eu tenho dores de parto para que Cristo seja formado em vocês. Só um pouquinho. Ou seja, que eu quero ver Cristo reluzindo em vocês. E como que é isso? É ser cada dia mais humano. Não é ser estranho, mas o fato de você querer ser humano vai destoar. Isso vai. Por quê? Porque ele explica o que é viver nesse ser de amor, o que é caminhar nisso, e é a minha referência. Agora, se compare agora. Porque chega a me dar um negócio agora, por minha causa. Porque ele explica qual que é esse modelo de amor e de humanidade, de maturidade. Ele fala, o amor é paciente. O amor é bondoso. Não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura, aqui acabou para nós, não procura os seus interesses, a gente é interesseiro até o talo. Não se ira facilmente, aqui eu já tenho que tomar um Dramin. Não guarda rancor, meu Deus, tem gente que está 10 anos para resolver um negócio. Não se alegra com a injustiça. Quando vê dor, quando vê sofrimento, não bate palma.
não celebra a dor de ninguém, mas se alegra com a verdade. Ele fala, o amor, que é o meu chamado para ser, que é o único modo que eu serei, que é o único modo que eu me humanizo, que é o único modo que eu cresço, que é o único modo que eu compreendo Deus em mim. Ele fala, tudo sofre, tudo crê, tudo espera. A gente não consegue esperar, gente, o negócio chegar. O WhatsApp que não me responde, eu fico irritado. A gente não sabe esperar isso. Ele fala, tudo suporta. Ele fala porque o amor, ele nunca acaba, não perece. Ele fala, como não? O sentimento, sim. O sentimento emocionalizado que você chama de amor, romantizado, paixão, isso acaba sim, ó. Eu posso gostar muito do Ricardo, e o Ricardo constantemente ele me trai como amigo, aquele sentimento, aquele carinho vai se esvaindo. Só que o meu chamado não é ser a partir disso. Eu não preciso conviver com ele, eu não preciso ser amigo dele, eu não preciso emprestar dinheiro para ele e colocar ele para dormir na minha casa. Mas o meu chamado, se eu quero crescer em maturidade na vida, é amá-lo. E o amor não acaba. Porque amor não é um sentimento. É uma decisão fruto de uma consciência. Quando eu sei que Deus me ama, Paulo fala, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Quando eu me lembro e entendo que amor que é por pura graça em meu favor, entendo que isso não é uma razão de sentimento, eu não tenho que estar arrepiado, mas é só uma decisão de uma consciência enraizada em quem Deus é, em quem eu sou em Deus, então eu decido ser paciente, ser bondoso, ser misericordioso, não me alegrar, é uma decisão da minha consciência, fruto de um enraizamento do meu ser em Deus. E isso leva tempo. Demora tempo para que isso seja digerido, a gente é todo... Então, e eu tenho que... E eu só amadureço quanto mais eu me entrego a isso. Daí ele fala, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, suporta. O amor nunca acaba, nunca perece. Os seus sentimentos, você está com raiva agora, daqui a pouco você está alegre, daqui a pouco... Isso é emoção, gente. A gente sente mesmo. Não tem problema sentir. Mas o que você decide? Ele fala, porque profecias desaparecem. Línguas, elas vão cessar. Seu conhecimento vale hoje, mas depois ele vai passar. Porque a gente, em parte, conhece, em parte, profetiza. Ele fala, porque quando vier o que é perfeito, o que é imperfeito, que é tudo que diz respeito ao meu corpo de morte, essa produção maluca que a gente faz, fala, tudo isso desaparece, inclusive profecia, língua, conhecimento, tudo isso vai passar. Aí ele chega onde eu queria chegar. Ele fala, porque quando eu era menino, eu falava como um menino, normal, eu era menino. E eu pensava como um menino, normal, eu era só um menino. E eu raciocinava a vida só como um menino. E é normal, é o tempo de menino. Ele fala, mas quando eu me tornei homem, é algo do meu ser, eu deixei para trás coisas que eram de menino. Eu deixei para trás coisas de menino. Agora, pois, a gente só entende de um reflexo obscuro, como no espelho, mas então o veremos face a face. Agora a gente só entende, é difícil a gente entender isso, o pouco que a gente entende é só em parte. Mas vai chegar um dia que eu compreenderei o que eu estou falando aqui, que o que é amor em vida. Vai chegar o dia que isso será pleno em mim. Da mesma forma que eu sou plenamente conhecido por Ele. Olha só a doideira que ele fala. Do mesmo jeito que Deus me conhece até as vísceras, eu o conhecerei até as vísceras.
Vai chegar esse dia, ele fala, mas agora permanecem 3 coisas: fé, esperança, amor, mas entenda de uma vez por todas que o maior deles é esse. O que eu quero que você guarde para a gente encerrar? Não existe maturidade, sabedoria existencial, maturidade para a vida que não seja fruto de uma consciência de amor decidida para a vida. Ele fala, o conhecimento que não vem por isso, ele falou, te deixa arrogante, soberbo. Ele falou, a doação, que você doa tudo, olha que filantropo que ele é, filântropo. Você falou, meu Deus, não é motivar? Ele falou, é nada, o seu ser, nada acontece, pelo contrário, adoece. Você pode babar cantando, orando. Ele falou, olha isso, é só barulho. Ele falou que o que transforma o ser é isso. É quando eu me entrego à prática consciente na vida, em mim mesmo e no meu próximo, nisso. E cada vez que eu olho para essa régua, eu meço quanto eu ainda não cresci. Sem culpa. Não é para você sair culpado, se flagelando, é só para a gente se enxergar, porque a gente não cresce enquanto a gente não se enxerga. A gente acha às vezes porque a gente sabe um pouquinho mais, que a gente envelheceu um pouquinho mais, que a gente ora aqui, lê um negócio ali, soube uma informação, ouviu o Caio Fábio, amadureci. Daí ele fala, querido, amor, a maturidade da vida, o que faz o seu ser crescer na existência, você percebe quando você é paciente, quando você é bondoso, e isso faz parte do seu ser. Eu ainda tenho que forçar, eu ainda tenho que decidir contra as minhas emoções. Mostra que eu ainda estou crescendo. Tudo que é essencial e vida para Deus é em relação a alguma coisa. Já falei isso aqui. Então, a minha maturidade, a minha sabedoria existencial para a vida, como um ser humano, como um ser adulto, não é ninguém senão a encarnação, é Cristo. Ele é a minha referência, como Ele tratou a vida, como Ele amou todo mundo, como Ele tratou a existência. Olha, toda vez que eu noto que está longe de mim, eu falo, eu ainda preciso crescer. E esse crescimento não é para você falar, uau, arrasei para Jesus. Não, eu estou falando do seu ser adoecer ou o seu ser se expandir. Porque quem não se expande, amadurece e cresce, adoece, atrofia. Você pode ganhar dinheiro, você pode ser o Bill Gates, você pode ser quem for, mas você, dentro de você, ainda a sua essência, o seu caráter, tudo ainda é de debilóide, é tudo infantil. Como é que eu sei em mim isso? É só eu olhar para o que está escrito aqui. A impaciência, a não saber esperar nada. A pessoa que me faz mal, eu não o amo com bondade. O meu inimigo, quando tem sede, bem feito. Eu não entendi porcaria nenhuma. Quando o Evangelho fala, vai lá e dê água para o cara. O meu inimigo com fome, eu publico, justiça foi feita. Infantil. E ainda coloca Deus. Deus é bom, Deus é justo. Não entendeu nada. Quando o Evangelho fala, o teu inimigo está com fome, vai lá e dê comida. O teu inimigo te deu um tapa, deu a outra face. Olha que loucura. Você vê como que a gente está longe quando o critério é Jesus? Quando deixa de ser o pastor, o monge, não sei quem, quando o critério é Cristo, a gente vê que a gente ainda está só no caminho ainda. Isso mostra, e Paulo entendeu isso quando ele escreveu aos Efésios, ele fala, não que eu tenha alcançado, aos Filipenses, desculpa,
Não que eu tenha alcançado, eu sei que eu ainda estou no caminho, mas algumas coisas a gente tem que fazer. Ele falou, a primeira, eu tenho que admitir honestamente a minha infantilidade. Né? Começa por aí. Se eu não for verdadeiro com a minha imaturidade, daí, amigo, a doença cronifica mesmo. Segundo, eu tenho que desistir, é o que a gente falou aqui agora. Eu desisti das coisas de menino. Certas falas, certos pensamentos, certos raciocínios, certos modos de lidar com a vida, Paulo falou, foi normal quando eu era menino, não sou mais. Está na hora de crescer. Está na hora de amadurecer na vida. Esses assuntos de vocês aqui, Paulo falando, é coisa de criança. Não é para isso que você foi chamado. Permaneçam assim e vocês vão adoecer como adoecidos vocês já estão. Permaneçam assim e vocês vão se atrofiando como atrofiados vocês já estão. Ele fala, então desista. E ele fala, e tenha como ambição espiritual, cada dia, passar e processar em você o amor segundo Cristo. Não é segundo Hollywood, novela da Globo, nem tua tia, nem tua mãe. A minha referência de amor para a existência não pode ser ninguém, senão a encarnação de Jesus. Ninguém aqui pode me ensinar como amar, senão Cristo. Você só pode se você se parece com Cristo. Porque o meu amor ainda é muito em parte. Paulo fala, a gente só faz em parte. A gente ama, e daí a pessoa fica braba, a gente já dá um jeitinho, a gente já fica sem conversar. Você vê como que o nosso amor é doente? Agora, o meu chamado para crescer, para o meu ser para as minhas raízes do reino irem crescendo e me pacificando e me amadurecendo para a vida e acalmando a minha existência e alterando o meu modo de enxergar tudo, muitas vezes pelo desconforto, muitas vezes pela dor, muitas vezes pelo o desconforto de ter que admitir a minha burrice. Tudo isso que você sabe se você se entregar assim, tudo isso vai construindo em você o caráter de Jesus. Esse é o meu chamado, esse é o seu chamado. Seu chamado é esse, ser cada dia mais parecido com Jesus. Daqui 5 anos, daqui 10 anos, eu tenho que olhar para trás e olhar e falar, olha, o Evangelho deu um clique de verdade em mim nos meus 19. Eu estou com 34, faz 15 anos, de maneira consistente, que Jesus está sendo formado. Daí, se isso não for uma realidade, amigo, eu só estou no barulho, eu só estou nas impressões de ilusão, só que o meu e o seu ser, nosso coração, não se alimenta de ilusões e fantasias. Uma hora a conta vem. Quem não cresce, adoece. Amém, meus irmãos? O mundo há de passar e toda profecia, os dons, as línguas e tudo mais que existir. Porém, como aquele que foi, hoje é e para sempre há de ser. O amor é a essência de Deus e para sempre também vai viver. Bondoso e sem rancor, fiel e consciente, humilde e sofredor, espera tão somente, justo e verdadeiro, tudo suporta e